Deus, bendito seja o Deus vivo. Nós vamos então à leitura bíblica sequencial. E vamos continuando na leitura. Hoje será a vez do capítulo de número 21 de 2 Reis. A irmã André está aqui e ela mais uma vez fará a leitura. Mas deixa o André dar uma saudação. Bom dia, André. A paz de Cristo, rapaz. E agora ele não falou, mas estava falando agora, não foi, André? Eu acho que ele quer ser locutor dessa rádio também, viu? Não é, André? Vamos então ouvir. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 21, que diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou o seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efzibá. Fez Manassés o que era mal perante Yahvé, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao deus Baal. Mandou construir um poste ídolo como o que Acabe, rei de Israel, tinha feito. E adorou todo o exército do céu e lhes prestou culto. Levantou altares na casa de Yahvé, da qual o próprio Senhor havia declarado: Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos 2 pátios do templo do Senhor. E queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que se dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova e por isso provocou a ira do Senhor. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yahvé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra, que entreguei a seus pais. Contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, e de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Então Yahvé sentenciou por intermédio de seus servos os profetas. Manassés, rei de Judá, praticou essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que o antecederam. E também levou Judá a pecar e a cultuar seus ídolos. Por este motivo, assim declara Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: Eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutarem retinirão. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizando contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Desprezarei os restos de minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos. Porquanto praticaram o que era reprovável aos meus olhos, e têm me deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar os seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado e definitivamente não agrada a Yahvé, o Senhor Deus. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história dos reis de Judá
Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá. E o seu filho Amon assumiu o reinado e passou a reinar. Interessante, né? Aí na sua Bíblia diz seu filho Amon, mas aqui diz Josias. Deve ser uma outra denominação para o filho que passou a reinar. Aí diz Amon e aqui Josias. O que é estranho, você vai continuar? Não termina no 26 não aí? Eu estou no 18. Está no 18 ainda? Então tudo bem, a culpa foi minha, perdão. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesumelete, filha de Arus de Jotbá. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento de seu pai e também adorou e serviu ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi seu sucessor. Agora você entendeu como foi que Josias apareceu na história. Eu dei um pulo aqui e você não me diz, eu fico aqui voando. Bom, mas é interessante e a gente precisa avaliar isso aí. Ele veio da descendência do rei que a palavra do Eterno diz que nunca houve, nem antes nem depois, um igual a ele em Judá, que foi o rei Ezequias. Isso mesmo. Aí talvez você diga assim, como de uma terra boa, viu? Pode nascer uma semente usada pelo maligno dessa magnitude. Eu digo, olha, muitas vezes, meu irmão e minha irmã que está ouvindo, muitas vezes, aquilo que você semeia, e semeia inclusive pensando em colher dali algo que seja realmente fruto de excelência, muitas vezes você pode se decepcionar. Porque não necessariamente porque é filho vai realmente seguir o caminho do pai. Você vê que esse filho, ele foi na contramão daquilo que o pai fazia. Foi na contramão e induziu os seus descendentes, inclusive, a seguirem o caminho maligno. Ele não teve uma falta de exemplo, né? Ele, na verdade, ele tinha o melhor exemplo já produzido por Judá. Tanto é que a palavra diz que nem antes, nem depois teve um rei melhor do que Ezequias. Ezequias é aquele rei que quando o Senhor disse que ele iria morrer e mandou o profeta Isaías e disse a ele que ele arrumasse a casa, que ele ia morrer, né? Ezequias tão somente tem a ousadia de, diante do Eterno, chegar para o Eterno e dizer, olha, lembre do meu procedimento diante de ti, e chora diante do Eterno. Na oração de Ezequias, ele não diz, Senhor, me cure, Senhor, por que tu vai fazer isso comigo? Senhor, não. Ele só diz, lembre do procedimento que eu tive diante de ti e que eu fui aprovado diante de ti. Ele teve a ousadia, né, e a coragem, e eu diria a fé de chegar diante do Senhor e declarar. E antes do profeta Isaías sair do templo, Deus manda o profeta voltar e dizer a ele que ele não vai mais morrer, porque Deus ouviu e viu as lágrimas, ouviu o clamor e viu as lágrimas do rei Ezequias. Um rei que tinha e tem, porque se você for observar, diz que nem antes nem depois teve um rei como o rei Ezequias. No entanto,
a semente que veio de Ezequias foi uma semente degenerada, uma semente corrupta, uma semente que o Deus a quem o Pai servia, o Deus eterno e altíssimo. E a palavra, ela diz aqui, olha, diz: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Por que será que Manassés, ele não imitou a prática aprovada do seu pai Ezequias? Mas ele valorizou exatamente o que não devia valorizar jamais. Por que Manassés tomou essa atitude? Para você ter uma noção, meu irmão, ele tinha todos os exemplos necessários, não só palavras, porque muitas vezes o pai diz: rapaz, olha, o caminho é esse aqui. Meu filho, olha, o caminho é esse aqui, olha. É esse caminho que você vai ter que seguir. Mas não dá o exemplo de seguir no caminho que ele indica que o filho siga. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até mesmo quando for velho, não se desviará dele. Uma das melhores formas de ensino, a ciência que estuda as formas de ensino e a didática de operação da transferência do conhecimento, já comprovou que uma das melhores formas de ensino é o exemplo. Manassés viu Ezequias, meu irmão, sendo um rei exemplar. No entanto, ele optou por seguir não os ensinamentos do seu pai, mas ele optou por fazer aquilo que era reprovado por seu pai e, por conseguinte, pelo Deus eterno e altíssimo, porque o interesse de Ezequias era verdadeiramente agradar a Deus. E aí diz que ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Você já imaginou, meu irmão? Construiu altares dentro do templo do Senhor. Dentro do templo do Senhor, para honrar deuses estranhos e deuses que não são deuses, porque só há um Deus, que é o Deus de Israel, o Deus soberano, criador dos céus e da terra, e somente a Ele nós devemos prestar culto. Somente a Ele devemos prestar culto e devemos adorar. E aí a palavra diz no versículo 5, nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, sabendo que a lei que foi dada é que não fizesse nada de imagens, nem do que está no céu, nem do que está aqui na terra, porque essa foi a ordem de Deus. E chegou ao cúmulo. No versículo 6 está escrito o registro de queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçarias e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Feitiçaria, adivinhações, recorrer a médiuns e a pessoas que recorrem e consultam a espíritos. Isso é algo que Deus aprova? Não é, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que é o que ele reprova. Está escrito: fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ah, não, mas nós vamos consultar o espírito de fulano de tal. Mas é por uma boa causa. Não, irmão, Deus não mandou consultar espírito nenhum. Disse, inclusive, não haja entre vós quem faça esse tipo de coisa. Essa foi a ordem do Senhor.
Diz aqui, olha, ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer o quê? Tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Ou que o meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Aí a palavra diz que Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Você imagina a influência de uma liderança negativa, irmão? Porque esse povo estava sendo induzido por Manassés a fazer coisas terríveis. Manassés veio como o contrário à prática que o pai dele, Ezequias, tinha diante do Eterno. E levou o povo àquela mesma prática detestável, abominável e condenável pelo Senhor. Manassés desviou o povo a ponto de o povo ficar tão pervertido que fez pior do que os pagãos e as nações que Deus tinha expulsado. Eles ficarão usados contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Olha o que diz o versículo de número 14. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Amém, queridos? Então a gente vai ficar por aí, mas gostaríamos que você que está nos ouvindo tivesse consciência que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas quando nós fazemos aquilo que Deus aprova. Se nós fizermos aquilo que Deus reprova, vamos receber o juízo que Deus já programou para os desobedientes. Existe uma ala da cristandade, inclusive, que diz que Deus, olha, não, Deus hoje não é mais assim. Aquelas coisas do Velho Testamento foi só no passado mesmo. Deus hoje não é assim, porque Deus é amor, meu irmão. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não muda. É claro que ele não muda. É claro que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não tenha dúvida, meu amigo. Mas Deus continua sendo o mesmo. Sabe o que é um ser invariável? Eu digo, este é o Senhor. Porque ele disse lá no princípio, inclusive anunciado para alguém que faz o que é reprovado por ele, faz o que desagrada ao Senhor. Isso não quer dizer que Deus está ficando mal, não, meu irmão. Porque Deus não muda. Deus é bom e Deus é amor, mas só que Deus é justiça e fogo consumidor também. Você pode observar que Deus não traz juízo sem antes prevenir e dizer mais assim, olha, rapaz, estou falando com as minhas palavras, claro que Deus não fala assim. Olha, se você fizer isso aqui, você vai se dar mal. Não faça isso não. Escolha o caminho certo. Se você fizer a coisa certa, certamente eu virei a ti e te abençoarei. Olha, você vai contar comigo. Eu estarei contigo. Do que der e vier. Eu entreguei por tua vida o meu próprio filho. Deus faz de tudo, meu irmão, para que o homem possa voltar-se para ele de livre e espontânea vontade. Mas você sabe o que é que muitos dos homens fazem?
Eles fazem o que esse povo de Israel fez e, infelizmente, fazem querendo exatamente não considerar a palavra do Eterno. No versículo 9 diz: o povo não quis ouvir. O que é que acontece quando as pessoas não querem ouvir a Deus? Elas ficam à mercê do maligno, irmão. Elas ficam à mercê das coisas que o maligno faz, que às vezes parecem ser até prazerosas, mas que vão levar milhares ao inferno. Existem pessoas em uma ala do corpo, né? Não podemos dizer que não é do corpo de Cristo, porque não é porque não entendemos ainda que vamos ser desligados, né? Pelo menos nesse momento não. Mas que diz que não, isso aí, Deus não faz isso não, rapaz. Deus é bom. Meu amigo, isso aqui, quando Deus aplica o juízo, isso não quer dizer que Deus é mau não, meu irmão. Está dizendo apenas que Deus é justo e que Deus é um Deus de palavra. Porque Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Mas você pode ter certeza, irmão, tem pessoas que acreditam que esses juízos que Manassés e a nação de Israel, neste tempo, sobreveio sobre eles, que Deus não faz isso. Eu quero lhe dizer que faz e anuncia, inclusive, que não tenha um procedimento errado para não sofrer o dano. Mas quando o cidadão diz: eu vou fazer mesmo, olha, eu vou fazer o que eu quero, Deus diz: vai, fique à vontade, mas saiba que você vai responder por tudo que você fizer. Deus poderia nos obrigar a nós sermos como Ele quer? Poderia, meu irmão, porque Ele é Deus. Ele quem fez tudo. Mas Deus não quer nos obrigar. Ele quer que de livre e espontânea vontade o homem se achegue a Ele e inclusive seja ministrado pelo poder dEle e seja transformado dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, naquilo que Deus traçou para ele ser. É um fato que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos pelo o que a Bíblia fala de um novo nascimento, passamos até ali uma nova vida, uma nova oportunidade. Mas a nossa alma, meu irmão, ela precisa ser a cada dia trabalhada, posicionada no reino de Deus e posicionada para realmente agradar aquele a quem nós vamos prestar contas, que é o Todo-Poderoso. Então não entenda que Deus não vai mandar juízo sobre a alma que pecar, porque vai. Aquela palavra que está desde o Antigo Testamento: a alma que pecar, essa morrerá, olha, continua valendo para todo sempre. Inclusive a morte eterna, a separação eterna de Deus é algo real. Não tenha dúvida que tem milhares que já estão separados eternamente de Deus. Não vão estar não, eles já estão, mesmo mortos, mas já estão separados, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra também diz que morreu, segue-se o juízo. Que juízo é esse? Olha, no julgamento lá nós vamos ter o promotor de justiça, nós vamos ter o advogado, nós vamos ter testemunhas que podem depor a nosso favor. Conversa fiada, irmão. Morreu, segue-se o juízo, irmão. O juízo já está decretado, meu irmão. O juízo já foi dito. O juízo será simplesmente aplicado. Simplesmente aplicado. Qual é a sentença? Morte eterna para os desobedientes. Mas nós vamos recorrer ao Supremo. Não tem Supremo lá não, irmão. Supremo já é quem decretou a justiça. E ele disse há muito tempo atrás: a alma que pecar, essa morrerá. Agora peca quem quer. Porque Ele nos deu inclusive a condição de, submissos a Ele, resistirmos ao diabo, e Ele garantiu que o diabo fugiria de nós. Mas eu não consigo, é mais forte do que eu, é mais forte do que você, meu irmão. Não tenha dúvida que o diabo, ele é mais forte do homem que está caído ainda. Mas depois que o homem é regenerado em seu espírito e que passa a caminhar com o Deus vivo dentro de si, pelo Espírito de Deus que habita em nós, aí eu digo, aí o diabo não tem mais como operar nas nossas vidas, se
nós não dermos brecha a ele. Se nós não dermos lugar a ele. E lembre que o diabo, ele não diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Não, isso é a parte do Senhor, que é um cavalheiro, que é um exemplo de educação. O diabo, meu amigo, se ele encontra uma brechinha ali, o infeliz, ele se mete dentro e se mete para detonar geral. Então, querido, veja, vigie de cima os seus filhos, irmão. Vigie e imagine o que aconteceu com um rei que Deus deixou escrito que antes dele e depois dele não haveria um igual a ele. E igual, é claro que eu não estou falando aqui da semelhança física, mas em procedimento, em atos de justiça, em algo que agradava verdadeiramente a Deus. Dele saiu um que, sinceramente, foi uma grande decepção, Manassés. Chegou ao ponto e ao cúmulo de matar um próprio filho em sacrifício aos ídolos. Pervertido. Parece até que o inimigo se moveu de forma tal para depois daquela semente maravilhosa que foi Ezequias, vi uma semente negativa para novamente levar o povo àquela rebelião e ao ponto que levou a nação de Israel de receber o justo juízo. Não foi nada mais nem nada menos do que o justo juízo. O justo juízo foi o que Deus aplicou, porque eles provocaram a ira do Senhor desde os antepassados, quando saíram do Egito, até aquele tempo ali. E aí Deus não conta conversa, irmão. Ele disse, olha, causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria, o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Qual foi esse fio de prumo usado contra a família de Acabe, meu amigo? Foi o fio realmente de exterminar, meu amigo. Foi o juízo que veio sobre Acabe, veio sobre Israel nesse tempo. Por quê? Porque eles estavam ali pervertidos, contrários à vontade de Deus, zombando de Deus, fazendo o que Deus tinha dito não faz. E aquele que faz o que Deus determina que não faça, esse já está dizendo, olha, eu quero receber juízo de Deus. Mais uma vez eu quero voltar a isso. O juízo vem não é porque Deus é mau não, meu irmão, porque Deus é bom. E não tem variação nele não, ele é bom em todo tempo. Não é porque alguém recebe juízo pelos seus maus feitos que Deus, você viu aí, rapaz, Deus é mau. Olha o que Deus fez com aquele rapaz lá, só porque ele estava no pecado deliberadamente, servindo ao diabo e fazendo o que é desagradável a Deus. Deus foi lá e castigou ele, não. Quem castigou ele mesmo foi o próprio pecado dele, meu irmão. Quem castiga o homem é o próprio homem, irmão. Deus mandou Jesus para nos livrar da morte, meu irmão. Deus mandou Jesus para nos salvar, não foi para nos condenar, não, irmão. Deus é bom. O fato da aplicação do juízo de Deus, inclusive, anunciado, isso não quer dizer que Deus é mau, não. Tem pessoas dentro da teologia, né, que eu não vou dizer que é da prosperidade nem da miserabilidade, que diz, inclusive, que Deus não faz isso. Olha, Deus não faz. Não, Deus, meu amigo, Deus é um Deus de juízo, rapaz. Com Deus, ou é ou não é, meu amigo. Se vacilar, o juízo começa até por mim. Então eu quem tenho que vigiar a minha casa, vigiar a minha vida. Não tem bom não diante do Senhor não, irmão. Nós estamos diante do Eterno por causa dele mesmo em nós. E quando eu digo dele mesmo, é o sangue de Cristo que ele derramou para nos purificar de toda iniquidade e nos fazer justos. Simples e unicamente por causa dele. Não vem de nós, irmão. Não imagine que somos bons, olha, realmente ele era um homem exemplar, um filho. Não, irmão. Isso é tudo por causa de Deus em nós. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo vem dele. Vem dele. Agora, compete ao homem dizer, Senhor, eu recebo o teu senhorio. Deus
Eu não quero me conformar mais com o que é errado, Deus, mas eu quero me conformar com o que é correto, Deus. A forma que eu quero tomar, eu quero me amoldar àquilo que é correto, Pai. Deus, eu não quero me aliar aos perversos, não, Senhor. Eu quero me aliar àqueles que estão buscando te agradar, Deus. Em espírito e em verdade, Pai. Deus, eu quero que o Senhor veja em mim, Pai, aquilo que eu estou errando e não consegui enxergar ainda, e me faça ver para que eu conserte em nome de Jesus. Isso compete ao homem, irmão. Isso não é Deus que vai fazer, não. Sou eu quem tem que tomar, tem que tomar a decisão e dizer: Senhor, eu vou escolher o teu caminho. E por aí vai. E ainda sabendo, irmão, que decepções podem acontecer. Porque no caso de um filho mesmo, a Bíblia não registra os detalhes, né, da criação de Manassés. Não registra, não tem esses detalhes. Se fizermos um estudo histórico, talvez poderíamos ver qual era o tratamento de Ezequias com seus filhos. Se houve alguma falha na criação de Manassés, né? Mas mesmo que tenha havido alguma falha como ser humano, e como qualquer homem que é falho, que Ezequias também era falho. Ezequias não era perfeito, Ezequias tinha as suas falhas. Mas Manassés via, no mínimo, um homem voltado para agradar o Deus de Israel. Porque a conduta do rei Ezequias era algo exemplar, meu irmão. Se assim não fosse, jamais estaria escrito na Bíblia Sagrada que antes dele não houve nenhum, e muito menos depois dele. Então era algo visível. Quem olhasse para o rei Ezequias, certamente veria ali um verdadeiro rei, temente ao Deus eterno e altíssimo, um homem que o poder que estava sobre ele não lhe subia à mente a ponto de desagradar o eterno. Amém, querido? Então vigia, ora, e que a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor esteja continuamente diante das nossas vidas, sobre as nossas vidas e os nossos filhos. E que a gente não vacile, meu irmão. Porque o inimigo, ele tem planos, inclusive, de dentro da nossa própria casa, causar danos. O inimigo, meu irmão, ele quer usar aquelas pessoas, inclusive, que nós damos um voto de confiança. Porque ele sabe que são pessoas que estão ligadas a nós, inclusive familiares. Então que eu e você possamos vigiar nesse aspecto. E se meus filhos não quiserem seguir o caminho do Senhor? Meu irmão, até onde a gente pode influenciar, a gente influencia. Com a palavra e com o exemplo. O que não nos compete mais, aí é uma questão deles. Cada um vai responder por si. Amém, querido? Mas fique certo. Olha, fulano de tal é o pastor presidente da nossa agremiação religiosa, da nossa organização religiosa, melhor dizendo, da nossa organização religiosa. Então, quando ele morrer, quem vai assumir o trono é o filho dele, porque ele é o sucessor do trono. Não, irmão. No reino de Deus só tem um rei. Se chama Jesus. Amém? Para nós. E o rei eterno e supremo é o Pai de Cristo. Amém? Mas os outros aqui, irmão, quantas decepções. Fulano de tal era um homem de Deus, a entrega na mão do filho, o filho é um perverso, o filho é um depravado, o filho é uma vergonha, né? Então se liga aí, irmão, sintoniza no céu e se entrega ao reino, o verdadeiro reino. Só tem um. Não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5, não. Um reino que jamais estará dividido e um reino que é para todos sempre, que é o reino de Deus. Amém? E fica ligado, irmão. Não siga as ordenanças humanas só porque vem de tradição de não sei quantos anos. Olha, anos não são que vão nos levar para o céu, não, irmão. Anos, em muitos casos, vão ser simplesmente a prova da negligência. Simplesmente isso. Quantos anos, rapaz? Você ouviu essa palavra e parece que não te acordou? Parece que não foi luz na tua vida? Qual é a consideração que você deu à palavra de Deus? Quantos anos, irmão? Amém, querido?
Então que recebamos da fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. A fonte que, quando nós damos ouvidos à palavra, passa inclusive a jorrar também de dentro de nós. Porque quando nós bebemos dessa fonte, meu irmão, a palavra de Deus já diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é de obra morta, não. De aparência, de tradição, disso, daquilo, outro, não, irmão. É de águas vivas. Águas capazes de mover, águas capazes de transformar, águas capazes de transportar, águas capazes de lavar. Agora se ligue, porque essas águas, elas podem ser usadas para lavar como Deus lavou Jerusalém. Olha aqui: limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Olha o que a palavra diz, irmão. Chegou a esse ponto: abandonarei o remanescente. Você já imaginou se Deus abandona o remanescente que está sobre essa terra? Meu Deus, o caos não é isso que você está vendo ainda não, meu irmão. Você já imaginou se acontecesse isso? Que eu creio que não acontecerá. Porque esse remanescente é uma esperança para este mundo, né? E graças a Deus, a podridão já ficou para trás. Aqui, nós somos novas criaturas. Deus botou o Espírito dele dentro de nós para nós estarmos conectados 24 horas no eterno e buscarmos fazer aquilo que lhe agrada. Amém, querido? Mas chegou a esse ponto. Então não queira ser abandonado por Deus. Mas isso não vai acontecer não, irmão. Eu posso fazer o que fizer. Deus é bom, rapaz. Ele me perdoa. Eu digo, vai nessa, irmão. Vai nessa. Se você fizer o que é errado diante do eterno e permanecer no erro, você pode ter certeza, irmão, vai receber o justo juízo já anunciado. E aí, irmão, você hoje está um profeta de juízo. Eu digo, meu amigo, antes você ir para o céu do que você ficar aqui com a vida regalada no que não presta e ir para o inferno, irmão. Hoje a mensagem é para posicionar realmente no arrependimento, irmão. E buscar fazer a coisa certa. Porque sem fazer a coisa certa, irmão, não tem bênção não, irmão. É só ilusão. Mas tá dando certo para mim, rapaz. Olha só, eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Você pode ter tudo daqui. Mas sem ter Deus, tudo que você tem não representa nada. Porque tudo que você tem pode te levar, inclusive, à condenação eterna. Amém? Então, aprumar, entrar no prumo, alinhar com o céu, é o que eu e você precisamos a cada dia. E ainda mais, com cuidado, dizer, Senhor, eu sei que deve ter alguma coisa que está desalinhado, Deus, e eu quero que o Senhor me mostre. Me mostre para eu alinhar, para eu estar ali, olha, Senhor, servindo a Ti em integridade e dar um bom testemunho. Amém? Deus é Deus, irmão. E pode ter certeza que Ele é bom. Não muda jamais, mas é juízo. Fogo consumidor. E não brinque não, meu amigo. Porque brincar com Deus, não tem nenhum que brinque com Deus e fique de pé para contar a história, não. Quando a mão do Senhor pesa, eu digo, não tem bom, não tem forte não aqui nesse mundo. Cai por terra. Então escolha, pois, sempre a obediência. Escolha, pois, o caminho que o Senhor estabeleceu para que você possa ser bem-sucedido. E aqueles que vierem depois de você possam ter visto em você o exemplo de um homem ou de uma mulher de Deus. Esse material está em áudio no YouTube, no canal da TV Fé. Procure lá, TV Fé, data de hoje, 29/8/2017. E você poderá ouvir e compartilhar com quem quiser, tá? Um abraço, fica na paz de Cristo.